E olha que história terrível. Uma mulher que ajudou a provocar o suicídio da melhor amiga da filha foi condenada pela justiça americana. Depois de um desentendimento, mãe e filha resolveram se vingar e criaram um perfil falso na internet. Iludiram a menina e a história teve um fim trágico. Uma adolescente bonita de classe média, Megan Meyer, tinha 13 anos, era vaidosa, morava em Dardenne Prairie, cidadezinha de poucos habitantes no estado americano do Missouri. A garota foi vítima de uma brincadeira cruel. Um trote pela internet que teve um final trágico. A morte de Megan em outubro de 2006. Tina, a mãe de Megan, conta que ela sofria de depressão, tomava medicamentos e tinha poucas amigas. Sarah, da mesma idade, foi a principal delas durante 8 anos. As duas amigas eram inseparáveis. Moravam na mesma rua, estudavam na mesma classe, viviam juntas. Elas só começaram a se desentender quando a Megan mudou para este colégio e fez novos amigos. Enciumada, Sarah começou a discutir com a amiga até que elas brigaram de vez. Tudo ficou bem resolvido para Megan, mas Sarah não aceitou a situação. A mãe de Sarah, Lori Drill, de 49 anos, também não aceitou a briga das duas adolescentes. Com a ajuda de uma funcionária e da filha Sarah, Lori criou um perfil falso num site de relacionamentos para trocar mensagens com Megan. Deu o nome de Josh ao menino virtual, que teria 16 anos e estaria apaixonado por Megan. Tina conta que as mensagens assinadas por Josh fizeram a filha se apaixonar. A mãe tinha a senha do site de relacionamentos e supervisionava as mensagens. Chegou a alertar para os perigos da internet e pediu para a filha tomar cuidado. Mas a menina dizia que sabia dos riscos. 6 semanas depois do início da troca de mensagens, Megan teve uma surpresa desagradável quando abriu o computador aqui na sala. Naquele dia, a mensagem do suposto Josh Evans era agressiva. Ele escreveu coisas terríveis sobre a aparência e a personalidade da menina. E, por fim, ainda disse que o mundo seria muito melhor sem a existência dela. Descontrolada e sem entender o que havia acontecido, Megan ainda tentou argumentar. Mas, irredutível, o suposto namorado virtual encerrou o relacionamento. Megan, chorando muito, deixou o computador aqui na sala, subiu a escada e se trancou no quarto. A mãe encontrou a filha enforcada com um cinto dentro do armário. Megan morreu sem saber que tudo não passava de um trote. A mãe de Megan conta que ficou enfurecida quando descobriu que a vizinha Lori estava por trás de tudo. Mesmo com raiva, não foi até a casa dela. Decidiu procurar a polícia. Mesmo depois da constatação da polícia de que Lori Drill estava por trás do perfil falso no site de relacionamentos, a justiça daqui da cidade não aceitou a denúncia contra ela. O argumento é que não houve crime real. E o estado do Missouri não prevê penas para delitos praticados via internet. Tina e o marido, Ron Meyer, não desistiram. Procuraram a Justiça de Los Angeles, onde fica a sede do site de relacionamentos usado no trote. Lá, o processo contra Lori foi aceito. 2 anos se passaram, até Lori ir à júri popular. Lori Drill foi condenada em última instância. A pena deve sair no mês que vem. Ela pode pegar de 1 a 3 anos de prisão e terá que pagar uma multa entre 100 e 300 mil dólares. A mãe de Megan acha que apenas a condenação não basta. Ela criou uma fundação contra cyberbullying, isto é, a intimidação, perseguição ou humilhação de crianças pela internet. E dá palestras sobre a história da filha. Tina se emociona. Diz sentir que a filha ainda está com ela e que o objetivo das palestras é proteger outras pessoas para que casos como o de Megan não aconteçam novamente. Até porque não é o primeiro, né? Eu lembro que teve um caso de um adolescente ou de uma adolescente de 14 anos de idade, se não me engano também nos Estados Unidos, que também teria se apaixonado por alguém, por um vizinho também. Era uma menina. Vizinhos dela estavam brincando com ela no computador, fazendo com que ela se apaixonasse e depois, acho que da mesma maneira, pularam fora da história e a menina acabou cometendo o suicídio, né? Como será que um caso como esse seria tratado aqui no Brasil? Vamos falar mais sobre este assunto agora ao vivo com a repórter Camila Busnello, que está em São Paulo.
Camila, nos Estados Unidos a gente viu aí que foi uma longa batalha até a sentença. Na verdade, demorou 2 anos, a sentença está para sair, mas o julgamento já aconteceu. E aqui no Brasil, como é que a justiça trata casos assim? Bom dia, Luciana. A intimidação, humilhação ou perseguição pela internet aqui no Brasil são tratadas pela justiça como, na maioria dos casos, crime contra a honra. Isso porque não há uma legislação específica para crimes na internet. Ao meu lado está o advogado especialista em direito eletrônico, Rony Weinzoff. Doutor Rony, como a justiça brasileira vê esse tipo de crime e em que se enquadra a pena? A pena máxima para esse tipo de crime é de 2 anos, né? E esse é o grande problema. Por quê? Quando o legislador tratou deste assunto, dos crimes contra a honra, ele não previu o poder lesivo que a internet tem. Ou seja, antes, os crimes contra a honra eram tratados da forma verbal, da forma física e da forma escrita. Ocorre que agora, através da internet, o poder lesivo contra as vítimas, ele é muito maior. E por isso deveria ter uma legislação específica com o aumento dessas penas se os crimes sejam cometidos pela internet. Luciana? Pois é, Camila, estou pensando aqui a questão da falsidade ideológica, né? Como nós vimos aí, foi criado um perfil falso e isso existe demais. Perfis falsos na internet, gente que se passa por outra pessoa. Isso também não é crime na internet? A falsidade ideológica, as pessoas criam um perfil falso na internet. Isso também não é um crime? Sim, existem 2 hipóteses no direito brasileiro hoje previstas no Código Penal. Que uma é o crime exatamente de falsidade ideológica e outra é o crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. Justamente esse crime de falsa identidade, quando a pessoa usa a identidade de terceiros para obter uma vantagem ou para causar algum dano. Agora a gente vê muita criança, adolescente que conhece um namorado pela internet, muda toda a vida, foge de casa, enfim, acaba sendo humilhada pela pessoa, como a gente viu nesse caso dos Estados Unidos. Como se proteger dentro de casa contra esses crimes, contra pessoas mal intencionadas? O mais importante é os pais saberem educar os seus filhos a utilizarem os sistemas eletrônicos, né? Então a gente tem aquela velha história de que quando você sai na rua, filho, não converse com um estranho. A mesma coisa através da internet, só que muito pior, porque você nunca sabe quem está ali atrás do computador digitando com o seu filho. Então, o pai deve sempre procurar, os pais devem sempre procurar deixar o computador no ambiente público, ou seja, nunca deixar o filho sozinho ali tratar junto do computador. Ele deve procurar também educar os filhos, ensinar o problema de racismo, de pornografia infantil e de outros crimes pesados que existem atualmente. Ele também deve, eventualmente, instalar programas de proteção em relação a acesso a sites perigosos e também, eventualmente, de monitoramento de sites, ou seja, sempre saber o que o seu filho está fazendo através da internet e quem ele está conhecendo. E, principalmente, não deixar conhecer fisicamente uma pessoa que conhece através da internet, a não ser que esteja presente. Quer dizer, o diálogo é muito importante, né, Marcos? Eu queria saber do doutor o seguinte, esse caso americano em que a responsável pela morte da garota pode ser punida com uma pena de 1 a 3 anos. Uma pena de 1 a 3 anos é o suficiente para assustar alguém, para impedir que alguém cometa novamente esse tipo de crime? Doutor Rony, no caso dos Estados Unidos, a pena foi de 1 a 3 anos para a mãe da menina que criou um perfil falso do namorado virtual dela. Essa pena não é muito pequena, ou ela é suficiente, o Marcos pergunta, para que novos crimes como esse não aconteçam, para que a pessoa não volte a fazer, para intimidar as pessoas mal intencionadas? Assim como lá nos Estados Unidos, esse é o grande problema aqui também no Brasil. Ou seja, as penas previstas para o crime de falsa identidade e para crimes contra a honra, elas são muito baixas, né? Justamente porque quando o legislador tratou desses crimes, ele não previu o avanço da internet para utilidades maléficas como estas, né? Então já existe atualmente um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, que é o projeto de lei que está sob a relatoria do senador Eduardo Azeredo, que já passou pelo Senado e agora está na Câmara dos Deputados, que prevê essas condutas criminais mais pesadas para crimes na internet. Muito obrigada pela participação. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado, Camila. Olha, a internet não é uma coisa tão nova assim, né? Nova, mas nem tanto. É tempo suficiente para que os nossos legisladores já tivessem se programado melhor para ter uma lei forte para coibir tudo de ruim que está acontecendo aí.
E as pessoas também já têm noção dos perigos que existem, né? Então, um pouquinho de precaução, né? Olha, tem uma coisinha, né? O crime aí não é de morte, não, né? Morreu alguém, mas não estão julgando a morte de ninguém, né? Estão julgando o perfil, a falsidade ideológica.